Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Patologia Geral da Faculdade Sucesso para o curso de enfermagem do quarto bloco. Galera, na aula passada a gente abordou os conceitos, o conceito de inflamação. A gente viu um pouquinho aí sobre os sinais clássicos da inflamação e também vimos as fases da inflamação. Na aula de hoje iremos abordar a classificação, que é inflamação aguda e inflamação crônica. Pois bem, galera, bora fazer um breve apanhado do que a gente viu na aula passada para a gente poder prosseguir na aula de hoje, tá bom? Então, foi o que a gente viu na aula passada, gente. Na aula passada, a gente viu aí que a inflamação ela é uma reação do próprio tecido vascularizado a um agente agressor, né? Ou seja, é uma forma do nosso organismo de combater a entrada de um agente estranho no nosso corpo. Então, essa reação inflamatória ela é caracterizada pela saída de líquidos e de células do sangue para o interstício. Então, gente, a gente pode ver também que a inflamação ela é um mecanismo de defesa, né? Todas as respostas que são originadas durante a reação inflamatória, elas são, digamos assim, mediadas por substâncias que vêm lá do plasma, né? Ou das células do tecido conjuntivo, ou de um endotélio, ou os próprios leucócitos ou plaquetas que vão regular a inflamação. É por isso que essas células que regulam a inflamação são chamadas de mediadores químicos da inflamação. Então, gente, a inflamação ela tem aí, como a gente falou na aula passada, como um objetivo principal de tentar eliminar aquele agente agressor. E é claro, como eu disse para vocês, que ocorre com mais frequência uma destruição do tecido, né? Então, nessa tentativa de eliminar o agente agressor, o nosso corpo acaba atacando o nosso tecido. E aí o que acontece, professor, se o nosso tecido ser atacado? O que vai ocorrer com a gente? Então, galera, durante uma reação inflamatória, quando o tecido ele sofre algum dano, o que vai acontecer logo após o evento da inflamação? Aquele tecido que sofreu dano, ou ele vai ser regenerado, ou ele vai ser cicatrizado, tá bom? Ou, quem sabe, aquela reação inflamatória se tornar crônica, que é o pior da hipótese, né, gente? E quando a reação ela se torna crônica, é quando realmente o agente agressor ele não conseguiu ser eliminado. Nosso corpo não conseguiu eliminar o agente agressor. Só conferindo aqui, gente, se está gravando realmente, antes que eu fique falando sozinho. Pois bem, gente, eu também na aula passada, como eu falei para vocês, que a inflamação ela serve realmente para destruir, né, o agente que está ocasionando aquela destruição do meu tecido. Como eu disse para vocês, né, o próprio processo inflamatório ele é responsável aí por destruir, por diluir ou por isolar esse agente lesivo, né, o agente nocivo. Como eu falei para vocês, uma reação inflamatória ela desencadeia aí vários eventos. É claro que eles tentam curar e reconstruir o tecido que foi danificado. Beleza, eles tentam, mas nem sempre acontece esse processo de reparação, de regeneração, né? E aí, na pior das hipóteses, acaba sofrendo uma cicatrização. Então, gente, durante a reparação, o tecido que foi destruído, ele vai ser substituído por o que ele era antes, né? Ou seja, vai ser substituído por células
parenquimatosas naturais, ele vai ser preenchido aí por células parenquimatosas naturais. Então, quando ele sofre um processo de reparação, o tecido ele volta a ser o que era antes. Agora, se o tecido sofreu um processo de cicatrização, aí já é um negócio mais complicado. Ou seja, aquele tecido que foi danificado, ele vai ser substituído por um tecido fibroblástico, por um tecido conjuntivo. Consequentemente, aquele tecido que foi cicatrizado, ele vai perder a sua função de origem. Por exemplo, é o que acontece muito no infarto. O infarto, o tecido muscular do coração, ele vai ser muito danificado pela própria falta de pela própria isquemia, né, que a gente viu na aula passada, que a isquemia pode levar a um infarto. Aí o que acontece, professor? Aquele tecido muscular, quando você consegue se recuperar, digamos assim, do infarto, né? Você não morreu, você voltou do infarto. E aí, o que acontece com aquele tecido muscular no local onde teve o infarto, lá no coração? Ele consegue voltar a ser o que era antes? Não consegue. Qual é a função do tecido muscular lá no coração, muscular cardíaco? É realizar os batimentos cardíacos. Então, se eu tive um infarto em uma determinada área, aquela área não consegue mais realizar batimento cardíaco. Aí eu fico mais propenso a ter outro infarto. Ou seja, gente, lá naquele local do infarto, aquele tecido muscular que sofreu uma destruição, que foi danificado, ele vai ser substituído por um tecido fibroblástico. Então, aquela região onde teve infarto, ela sofreu uma cicatrização. Então, naquela região onde teve cicatrização, ela não vai mais funcionar como antes. Ela perde a sua função de origem. No caso, o coração, aquela região onde teve infarto, ela não vai mais bater. Ok? Tudo jóia? A inflamação, gente, como eu falei para vocês, é um mecanismo de defesa. Né? É um mecanismo de defesa do organismo. E o objetivo, como eu falei para vocês, é tentar se livrar desse organismo que está causando a lesão naquele meu tecido, naquela minha célula. Pode ser um vírus, pode ser um micróbio, pode ser uma toxina de uma bactéria. E é claro que a inflamação também ela tem como objetivo realmente tentar, além de eliminar, né, a causa inicial da lesão celular, é tentar aí pelo menos minimizar as consequências dessa lesão. Vou isso para vocês. É o que acontece muito com células, tecidos que entram em necrose. Lembra que eu falei para vocês, necrose sempre ocorre seguido de uma inflamação. Vocês lembram da aula passada? Pois é, gente, o tecido, quando ele é necrosado, ele entra em inflamação. É por isso que a gente está vendo a aula agora de inflamação. Então, é o que aconteceu lá, no caso de uma necrose, por exemplo, necrose coagulativa, que acontece aonde? Lá no nosso coração, por exemplo, né? Em que haja mente uma isquemia pode levar a pessoa a ter uma necrose de coagulação e não chegar e não chegar sangue suficiente para o meu coração ser bombeado. E daí ocorre uma reação, o próprio tecido muscular entra em necrose, aí ocorre uma reação inflamatória, depois disso, caso haja um infarto, aquela área ela vai ser cicatrizada. Sem a inflamação, as infecções prosseguiriam desimpedidas. Então, gente, a inflamação, ela é, digamos assim, um modo de tentar realmente conter a entrada daquele agente infeccioso. É como se fosse nosso porteirinho. Ele evita o danado daquele agente invasor de penetrar na minha festa. Então, sem inflamação, gente, a infecção ela iria entrar no meu corpo de boa. Tá? As feridas jamais iriam cicatrizar. Já pensou você levar um corte e aquela ferida nunca cicatrizar?
E os órgãos que foram danificados poderiam se tornar chagas ulceradas permanentes. Então, gente, a inflamação, é claro, ela pode realmente ser satisfatória para o nosso corpo, tá? Agora sim, a inflamação também ela pode ser algo lesivo, tá? Por quê, professor? Se aquele meu processo inflamatório ele ser persistente por muito tempo, se for um processo inflamatório muito intenso, gente, né, pode levar aquele órgão a entrar, digamos assim, realmente a não funcionar mais. Por quê? Que a gente, digamos, gente, que a inflamação, lá, a última fase do processo de inflamação, ela consiste aí em uma necrose. Então o tecido ele já está podre, ele já está necrosado. Então a última fase do processo inflamatório é a necrose, é a lesão tecidual, é a necrose. É por isso, gente, que quando você está em um processo inflamatório exacerbado, você tem que tomar o quê? Um anti-inflamatório para evitar uma inflamação muito exacerbada. A gente viu também na aula passada que o tecido inflamado ele apresenta os sinais, os sintomas típicos da inflamação, que é qual, gente? É a tétrade que a gente chama, que é o calor, aquela cor avermelhada na pele, o tumor, que é a ferida, que é o edema, e a dor. Então, esses sinais flogísticos é o que eu chamo de tétrade de Celsius. Tétrade porque são 4, tá, gente? São 4 sinais aí, sintomas típicos da inflamação: calor, rubor, o edema e a dor. E lembra, por isso que eu digo para vocês, se essa inflamação não for resolvida a tempo, eu posso ter aí uma perda da função daquele órgão, que ou seja, o processo de cicatrização. Lembra, gente, na aula passada, que a própria inflamação ela se inicia com a liberação, né, de substâncias vasoativas que vão causar o quê, professor? Vasodilatação, tá? A própria hiperemia, né, que é importante para que haja também a permeabilidade vascular. Então, por isso que o rubor e o calor são importantes, né, que a hiperemia, o aumento da temperatura, ela é importante para que haja justamente uma permeabilidade vascular. O edema. O edema ele é nada mais, nada menos que uma exsudação de fluido, né? Ou seja, há um extravasamento de fluido para o interstício lá da célula. A dor é oriunda de quê, professor? De uma compressão de raiz nervosa. Você sentir dor é porque justamente o edema, o inchaço, acabou, digamos assim, imagine você tenha levado uma queda, aquela queda tenha pegado aí um galo, né, na sua cabeça, você bateu a cabeça, ficou um galo enorme. Aquele galo é o edema, ela é puro fluido, tá? Puro exudato. Se você pegar na região, ela vai estar o quê? Dilatada, né? Você vê que os vasos sanguíneos eles ficam bem dilatados. É por isso que aquela região acaba ficando com aquele aspecto avermelhado. Aquele aspecto avermelhado são os vasos bem dilatados. Consequentemente, lógico, fica avermelhado porque também há um aumento do fluxo sanguíneo, tá? A própria vasodilatação leva a um aumento do fluxo sanguíneo. Imagine aí um canudo, gente. Você está jogando água pelo canudo. Se você alargar o canudo, essa água não vai passar mais rápido? Vai passar muito mais água e mais rápido? Pois é. Então os vasos, quando eles estiverem dilatados, vai passar muito mais sangue, vai fluir muito mais sangue. É por isso que aquela região, lá onde você levou a porradinha, fica bem vermelhinha, fica ruborizada. E vai ficar bem quente, né? Porque a hiperemia, ela é oriunda aí por conta da vasodilatação. Fica bem quentezinha, né? Região lá onde teve a sua queda, onde você bateu a cabeça. E vai doer por quê, gente? Porque com certeza
está comprimindo raiz nervosa, está comprimindo nervo, tá? Então, você sabe que as terminações nervosas é o que vai caracterizar aí a dor, né, gente? E cuidado, viu? Caso haja uma perda de função, lá no caso da inflamação, pode ser que realmente, primeiro, possa ser que essa inflamação leve a uma migração dos leucócitos, forme um granuloma e aquele tecido seja reparado. Mas se não for reparado, ele vai ser cicatrizado e acaba perdendo a função, tá, gente? Outra coisa, gente. Por isso que quando você bateu a cabecinha aí, né? Para você diminuir o edema, você deve usar o quê? Lembra que eu falei na aula passada? Você deve colocar gelo. Por quê? Porque o gelo ele vai o quê? Diminuir a permeabilidade vascular, vai diminuir vasodilatação, vai diminuir o meu edema. Beleza? Lembra que eu falei, né, as fases da inflamação? Que a inflamação, ela né, primeiramente vem a agressão pelo agente externo. Aquele agente externo, ele está agredindo o meu tecido, ele está provocando uma lesão tecidual. Depois vem uma reação vascular. Essa reação vascular, ela é justamente o que vai levar a um aumento da permeabilidade vascular, onde ocorre uma vasodilatação, o aumento do fluxo sanguíneo, que vai gerar o calor e o rubor. Depois, o edema, aquele inchaço, é por conta aí porque os vasos ficaram bem mais permeáveis, tá? Ou seja, começa aí a ter um exudato, a formação de um exudato, tá? O exudato, gente, é como se os leucócitos, os neutrófilos saíssem lá do sangue para o interstício, para o local da inflamação. Tá? Então isso, né, o exudato é o pus, é o puro pus, tá? Ele é purulento, né? O exudato, na maioria das vezes, o exudato ele é purulento, tá? Existe um exudato que não é purulento e existe um exudato que é purulento. O exudato purulento é puro neutrófilo, gente, é puro leucócito que já exerceu sua função e não vai mais fazer nada no meu organismo, ele vai ser eliminado do meu corpo. É célula morta também, é micro-organismo morto, tudo isso aí forma o meu exudato purulento. O edema, como eu falei para vocês, ele acaba como um inchaço, ele acaba pressionando as terminações nervosas, acaba me levando a ter dor. Imagine aí, você acabar, imagine aí um edema, né? Ele acaba meio que espremendo as minhas terminações nervosas. E isso acaba me gerando uma sensação dolorosa. Depois vem a proliferação do tecido vascular, né? Ele vai realmente ser preenchido aí por células parenquimatosas. Caso não haja essa proliferação dos tecidos vasculares, o processo ele vai entrar em cicatrização. Lembra dessa imagem que coloquei lá na aula passada, gente? Onde ela aborda justamente aqui um agente causando uma lesão no meu tecido e essa entrada do agente no meu tecido acaba provocando, né, uma libertação dos mediadores químicos, que é histamina, prostaglandina, e quem libera são os mastócitos, gente. Então, os mastócitos, eles ficam bem aqui nos nossos tecidos, tá? Assim que ele vê algum agente estranho, o mastócito ele já sinaliza: eita, tem algum agente estranho aqui entrando no organismo. Aí ele começa a se chacoalhar e liberar a histamina. Olha aqui, cheio de histamina, cheio de grânulo de histamina. Professor, e para que essa histamina, essa substância que é liberada pelo mastócito, serve para quê?
Ele serve justamente para provocar uma dilatação dos vasos, tá? E essa dilatação dos vasos, olha aí os vasos sendo dilatados, acaba permitindo quem, gente? A passagem de quem? Das células de defesa, neutrófilo, macrófago, os leucócitos de forma geral, que são células de defesa. E eles acabam sendo atraídos justamente pela histamina. Eles olham, oh, é ali que o mastócito está liberando histamina, é para lá onde a gente vai, é para lá onde está tendo alguma coisa estranha que a gente deve combater. Então, gente, vai sair tudo que é célula de defesa, monócito, neutrófilo. O monócito ele vai se transformar em macrófago, tá? E aí, lá no tecido que foi infectado, vai ocorrer o que a gente chama de fagocitose. Então, quando o tecido ele vai ser infectado, aquelas células de defesa elas vão engolir aquele agente estranho. Rau, vão engolir. Eles engolem o agente invasor e acabam, ó, jogando ele fora, formando o pus, né, gente? Que é o exudato purulento, que é justamente o micro-organismo morto, é resto de célula morta, é resto de leucócito morto. Aí o que acontece? Tirei o agente estranho, o tecido ele vai voltar a ser o que era antes, tá? Ele volta a ser normal se ele for reparado. Se ele for cicatrizado, ele acaba perdendo aí a sua função. Aqui, galera, nessa imagem, é justamente que ocorre no edema, tá, gente? Quando ocorre o edema, ocorre justamente a migração dos neutrófilos, né, do sangue para o interstício, que é o tecido, tá, gente? Os neutrófilos eles saem da corrente sanguínea e vão para o interstício. Então, o interstício aqui, ó, são essas partezinhas aqui, vocês estão vendo? Eles migrando. Tá? Eles saem da corrente sanguínea e vão para o interstício. Alterações na permeabilidade, gente. A própria, gente, vasodilatação, ela leva aí uma maior lentidão da corrente circulatória, originando o aumento da permeabilidade da microcirculação. Então, gente, permite a saída de água, eletrólito, proteína de baixo e alto peso molecular, fibrina e fibrinogênio para o interstício, forma o exudato. Então, gente, o que vocês devem saber? Que essa permeabilidade vascular faz com que haja justamente a migração. Como eu falei para você lá naquela imagem passada, deixa eu voltar. Ó, o aumento dessa permeabilidade faz com que haja a migração das células de defesa para o local da inflamação. Elas se encontram na corrente sanguínea e vão para o local da inflamação, ok? Olha aí, ó, onde ocorre a migração dos leucócitos e aquele acúmulo de leucócitos lá no local da lesão. Qual é a função dos leucócitos? Ingerir agente, né, o agente que está ocasionando aquela lesão, destruir, né, o bactéria, o vírus, o protozoário, degradar, se o tecido realmente sofrer necrose, ele vai tirar aquela parte necrosada, vai tirar o que tem de corpo estranho, pode prolongar a inflamação, por isso que é importante, sempre que se a inflamação for prolongada, você deve tomar anti-inflamatório, e induz uma lesão tecidual, tá, gente? Como eu falei para vocês, a própria inflamação ela pode levar a uma lesão tecidual. Aí na imagem, ó, como mostrei na semana passada, mesma questão aí do prego, do alfinete, onde a gente vai ter migração aí das células de defesa do sangue para o local da inflamação. A própria quimiotaxia, que é a liberação de histamina e prostaglandina pelos mastócitos, vão chamar, sinalizar as minhas células de defesa, monócito, que vai se transformar em macrófago, vai chamar neutrófilo, principalmente neutrófilo, gente, que são as células iniciais de defesa em um caso de inflamação aguda.
Tá bom? É neutrófilo. Neutrófilos são as primeiras células que vão agir em caso de inflamação aguda. Eles vão caminhar por diapedese, né? Diapedese é a forma que eles caminham. Eles vão sair do sangue para o local da inflamação por diapedese, né? Como se ele estivesse se arrastando até chegar ao local da inflamação. Eu falei para vocês, eles vão migrar por diapedese, vão migrar através da parede lá do vaso sanguíneo até chegar no local da inflamação, que é o interstício. Eles são atraídos por quimiotaxia e lá, quando eles se encontrarem antistranho, vai iniciar o processo de fagocitose, ok? Lembra para vocês, né? Eu falei sobre as substâncias que realmente estão envolvidas aí no processo inflamatório, que substâncias estão envolvidas na quimiotaxia, né? Temos várias, além de histamina e prostaglandina. A histamina, gente, é liberada pelos mastócitos, tá? Como a gente viu. A principal fonte aí são os mastócitos. Então, qualquer trauma no nosso corpo, qualquer lesão física, né, ou até mesmo um frio, calor, ou uma reação imunológica, acaba aí levando a uma liberação de histamina, bom? Serotonina também é um mediador da inflamação, tá? Tanto histamina como serotonina são importantes aí para realizarem, né, serem mediadores e serem liberados durante a inflamação. E aí na tabela temos outros, tem o seletina, o E-seletina e o P-selectina, o ICAM, VCAM, GLICAM, CD34. Beleza, galera? Opa. Então, galera, na aula de hoje a gente vai falar sobre a inflamação. A classificação dessa inflamação em inflamação aguda e inflamação crônica. A inflamação, gente, ela se divide aí em agudo e crônico. A inflamação aguda ela tem uma duração relativamente curta, né? Ela meio que se inicia rapidamente, tá? Ela se inicia de forma rápida, é questão de segundos a minutos, só que ela tem uma duração aí relativamente curta, né? De alguns minutos, algumas horas ou até dias, tá? E suas principais características são a exudação de líquido e proteínas plasmáticas, que vai originar o edema, e a migração de leucócitos, principalmente neutrófilos. Então, gente, primeiro vai haver uma exudação de fluido, de proteína plasmática, que vai originar o edema, tá? E a migração de leucócitos, principalmente de neutrófilos, beleza? Já a inflamação crônica, ela dura mais, tem uma duração aí mais longa, uma duração maior. E é claro, ela histologicamente ela está associada a uma presença de quê? De linfócitos e macrófagos. Ocorre também uma proliferação de vasos sanguíneos, fibrose e necrose tecidual. Gente, nem sempre ocorre a evolução de uma inflamação aguda para uma crônica, é lógico, tá? A inflamação, ela pode ser aguda ou crônica, e essa distinção tem relação aí com a velocidade de instalação dos sintomas referentes ao processo inflamatório e não com a sua
gravidade. Então, gente, tem que ter cuidado aí, muitas vezes você pode confundir, o processo de inflamação crônica ele é mais grave. Não, não é que a aguda seja menos grave e a crônica seja mais grave, tá? A inflamação crônica, ela só realmente ela teve uma velocidade de instalação ao sendo gradual, né, aos poucos, durante o processo inflamatório, apenas em relação mesmo à velocidade de formação aí do processo inflamatório. Se foi muito rápido é porque é agudo. Se aquele processo ele começou com o tempo a se expandir, a aumentar em velocidade, vai levar a uma inflamação crônica. Não é que a inflamação crônica seja mais grave, tá? Pode-se dizer que a inflamação tornou-se crônica quando ela persiste por mais de 3 meses consecutivos. Um exemplo de resposta inflamatória aguda é o espinho no dedo. Por exemplo, tem um espinho no dedo, beleza, você vai sentir aquelas dores, você vai sentir dor, vermelhidão, edema, um rubor, um calor. Enquanto uma reação inflamatória crônica ocorre no caso da artrite reumatoide. Gente, a artrite reumatoide, a pessoa vai estar sentindo dor o tempo inteiro. É uma dor atrás da outra, gente. Então, gente, a transição, né, de uma inflamação aguda para uma crônica, realmente ela ocorre quando não há nenhuma resolução da resposta inflamatória aguda. Devido ao quê? A essa persistência do meu agente nocivo. Ou então se teve alguma interferência no meu processo de cicatrização. Então, um desses dois quadros pode me levar a desenvolver uma inflamação crônica. Ou realmente não teve nada que parasse o meu agente nocivo, ou realmente alguma coisa atrapalhou no meu processo de cicatrização. Aqui, galera, vocês podem perceber justamente algumas características dos processos inflamatórios agudos e crônicos. Tá? Vocês podem ver aqui, por exemplo, a diferença aqui em relação ao agente causal. O que que me pode levar a ter uma inflamação aguda? Algum patógeno orgânico, né? Um vírus, uma bactéria, uma radiação, ou algum agente químico, ou algum trauma físico. Crônica é quando? Quando há uma persistência desse estímulo inicial. Aqui é o estímulo inicial. Quando ocorre a persistência desse estímulo, é porque essa inflamação ela já é crônica. Ou pode ser em questão aí de autoimunidade, as doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso, me geram quadros de inflamação o tempo inteiro. Então, é inflamação crônica. Se não vê a Lady Gaga, acho que a Lady Gaga ela tem fibromialgia, que também é uma doença autoimune. Ela sente dor quase o tempo todo, gente. Quem são as células envolvidas na resposta aguda, na inflamação aguda? Lembra que eu disse para vocês? Neutrófilos, principalmente neutrófilos, tá, gente? Sobretudo neutrófilos. Memorize na cabeça de vocês que neutrófilo é a célula de defesa que vai estar envolvida numa inflamação aguda. É ela que vai defender o meu corpo durante o processo de inflamação aguda. Além disso, tem monócito, né? O monócito ele se transforma depois no macrófago. Temos os mastócitos que vão sinalizar, liberar histamina, né? Para poder sinalizar a vinda do monócito, do neutrófilo lá para o local da inflamação. Na crônica, temos principalmente quem? Linfócito. Memorize, neutrófilo aguda, linfócito crônica, tá? Vamos ter fibroblastos. Para quê, professor, fibroblastos? Eles que vão realizar aí o processo de cicatrização ou regeneração. Tá? São células de regeneração de tecido ou cicatrização. E os macrófagos, que vão realizar a fagocitose. Quem são os mediadores? Temos aí as aminas vasoativas, que é a histamina, serotonina, que vão ser eliminadas, né, pelos mastócitos durante o processo de inflamação aguda. Na crônica temos interferon gama, algumas citocinas. A inflamação aguda ela ocorre de imediato, tá? Como eu disse para vocês, questão de segundos a minutos.
Já a crônica não, leva aí dias, meses, tá? Acontece aí depois de um certo intervalo de tempo. Duração da aguda, ela dura poucos dias, a crônica ela dura meses ou anos. A evolução, lembra, gente, a inflamação aguda ela pode levar uma cicatrização, tá? Com uma restituição integral daquele tecido, né? No caso, se ele for regenerado, ou se cronificar, tá? Ou quem sabe formar também um abscesso. Já na crônica, leva a uma destruição do meu tecido e a uma fibrose, tá? Ou seja, aquela área ela fica cicatrizada. Então, a inflamação aguda muitas vezes leva a um processo de regeneração e a inflamação crônica muitas vezes leva a um processo de cicatrização. Pois é, gente. Vocês podem perceber aí na imagem, quando há um processo de inflamação aguda, há um aumento, né, do calibre dos vasos, ou seja, há uma vasodilatação. Depois ocorre o que? Olha aqui, ó, histamina sendo liberada pelos mastócitos. Mastócito está liberando muita histamina, tá? Que vai fazer com que haja justamente uma migração das minhas células de defesa que vão sair do sangue. Olha aqui, Márcia. Olha aqui, célula de defesa. Aqui é neutrófilo. Neutrófilo saindo do meu sangue e indo para o intestício, que é onde está o local da inflamação. Olha eles aqui, ó, realizando fagocitose, comendo bactéria. Tá? Eles realizam fagocitose justamente para poder eliminar o agente invasor. É estranho, vocês podem parecer estranho para vocês, mas é uma lâmina de inflamação aguda, tá bom? Uma lâmina de inflamação aguda. Professor, aqui essa lâmina de inflamação aguda, ela tá aí praticamente se estendendo até a parede do órgão. Essa inflamação aguda, gente, vocês podem perceber, tá cheio de neutrófilo, tá? Se eu ampliar, gente, essas petequinhas roxas que vocês veem aqui, ó, são tudo neutrófilo. Olha aqui, ó, ampliei mais. Olha aí, ó, tudo neutrófilo, gente. Neutrófilo, 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 neutrófilo. Olha o tanto, gente, de neutrófilo, gente. É muito neutrófilo. Tá? Aqui, gente, é um aumento bem pequeno, viu? Eu diminuí, meio que tipo assim, eu diminuí a amplitude, tá? Aqui, gente, vocês podem perceber, ó, também, ó, tá cheio de neutrófilo, neutrófilo, neutrófilo. Olha o tanto de neutrófilo aqui, gente. Tem alguns espaços, gente, entre os alvéolos que já está sendo preenchido aí por um exudato de fibrina, tá? Olha aí o tanto de neutrófilo, meu. Gente, é muito neutrófilo, vocês podem ver. Bem, a inflamação crônica. A inflamação crônica, gente, é justamente quando há uma infiltração de células, né, mononucleares, no caso macrófago e linfócito. Tá, gente? Uma característica especial, gente, da inflamação crônica é justamente a formação de um granuloma, tá? Formação de um granuloma. Professor, e essa formação de granuloma é justamente na tentativa de reparar a área que foi lesada. Vai ocorrer a formação de um tecido conjuntivo, formação de novos vasos. Então, gente, a inflamação crônica, ela é realmente ativa, digamos assim,
uma inflamação que ocorre um infiltrado, vocês podem ver aqui, de células mononucleares, de macrófago, de linfócito. Vai haver uma destruição do meu tecido e uma tentativa de reparar aí os danos, ou seja, ocorre uma cicatrização, tá bom? Vocês podem ver, gente, lembra aqui, ó, quando há granuloma, há o que? Os gigantócitos. Lembra daquelas células gigantonas que a gente viu lá na necrose caseosa? Olha aqui, ó, células T, que são células de defesa, macrófago sendo ativado. Olha aqui, ó, os próprias células gigantócitos, né, eles realizando a fagocitose, engolindo as minhas bactérias. Então, gente, inflamação crônica é um nódulo de tecido inflamatório composto por um conglomerado, vocês viram ali na imagem, de macrófago, linfócito T ativado, muitas vezes associado à necrose e à fibrose. Então, gente, vocês podem perceber também, né, que, por exemplo, a própria presença de um organismo que é de difícil destruição pode levar a uma inflamação crônica, que acontece muito com o micobactério que causa tuberculose. Então, gente, nas infecções que são persistentes, né, infecções aí por algum micro-organismo, como por exemplo o bacilo da tuberculose, ou o treponema pálido que causa sífilis, né, ou alguns vírus, fungos, parasitas, podem realmente levar a uma inflamação crônica. Por quê? Porque são organismos de difícil destruição. Gente, para você eliminar uma bactéria da tuberculose da pessoa, minha filha, é questão de 6 meses, né? À toa que é um tratamento prolongado, gente. Lembra que a gente viu que caso de sífilis, caso de tuberculose, não há a formação no granuloma? Lembra que a gente viu lá na necrose caseosa e na necrose gomosa? Pois bem, olha aí, ó. Necrose seguido de reação inflamatória, tá? Então, gente, existem aí várias causas, né, de inflamação crônica, tá? Não é só realmente a presença aí de um micobactério, de treponema pálido que causa sífilis. Por exemplo, se eu me expor de forma prolongada a algum agente tóxico, né? Por exemplo, a sílica. A sílica, que é um material que não é degradável, ele é inalado. Quem é exposto à sílica o tempo inteiro pode desenvolver uma doença, né? Uma doença pulmonar inflamatória chamada de silicose. Então, as pessoas que são expostas à sílica, sílica é um minério, tá, gente? E a pessoa foi exposta por muito, muito tempo, ao longo do tempo ela pode desenvolver silicose. Outra, né? Aterosclerose. A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, né? Então, a aterosclerose é uma doença inflamatória crônica. E ela é induzida aí, por exemplo, por lipídios, né? Como a gente sabe lá do plasma. Tem doenças autoimunes também, tá? Que também no caso de doenças autoimunes, os próprios autoantígenos, eles vão desencadear uma resposta imunológica, que vai causar, consequentemente, uma lesão tecidual, vai causar aí uma inflamação crônica. Então, artrite reumatoide, lúpus são doenças realmente características de uma inflamação crônica. Pneumonia pelo vírus influenza, né? Pelo vírus influenza. Temos aí uma sinovite crônica, que é lá da artrite reumatoide. São processos inflamatórios que já vão se iniciar com um aspecto crônico, sem que haja a instalação da inflamação aguda. Então, gente, muitas vezes a própria inflamação crônica ela vai se originar a partir de uma inflamação aguda, não é? Mas tem
por exemplo, casos como pneumonia em decorrência do vírus influenza ou uma sinovite crônica em decorrência da artrite reumatoide, já é um processo inflamatório que ele já se inicia crônico, ele não passa por uma etapa de inflamação aguda, ele já se inicia crônico. Então, gente, aqui vocês podem ver um esquema onde ele está demonstrando um processo que se segue após uma reação inflamatória aguda, né? Teve um processo inflamatório agudo, resposta ela não foi suficiente para eliminar o agente agressor. Uma vez que ele não foi eliminado, os mediadores químicos fazem com que a região onde está localizado o agente agressor ela seja inundada de macrófago. Se esse agente agressor apresentar um caráter imunogênico, no caso de, por exemplo, de uma doença autoimune, o granuloma que vai se formar na região é chamado de granuloma epitelioide complexo. Agora, se meu agente agressor ele não tem imunogenicidade, como por exemplo um corpo estranho, né? Não é vírus, não é nada, como ele é um agente agressor não imunogênico, ou seja, ele não é capaz de ativar o linfócito T, o granuloma formado é o granuloma puro, ou chamado de corpo estranho, granuloma tipo corpo estranho. Ok? Gente, vou dar uma pausa aqui, tá bom? Pra eu respirar um pouquinho para poder finalizar o conteúdo. Voltando para a aula, galera. Então, gente, como eu disse para vocês, temos agentes que são agentes que causam, né, agentes de baixa virulência que podem levar a uma inflamação crônica granulomatosa. E tem os agentes de alta patogenicidade que vão provocar uma resposta enorme no tecido. Quais são as causas de uma inflamação crônica granulomatosa? A gente já viu, né? Tuberculose, sífilis, a formação de granuloma. Por isso que há uma necrose caseosa. No caso, a esquitosomose, criptocose, paracoccidioidomicose, tudo que isso aqui é infecção fúngica. Metais, como eu falei, a sílica, né? A sílica que causa silicose. Corpos estranhos. O que é corpo estranho, professor? Eu falo, é um alfinete, por exemplo, é um corpo estranho. Um prego, né? Alguma coisa que lhe enferrujou aí, que enfiou em você aí, é um corpo estranho. Por exemplo, alguém que você fez uma cirurgia, um médico fez um parto e esqueceu uma tesoura dentro da barriga da mulher. É um corpo estranho. Tá? Vai causar uma inflamação do tipo corpo estranho. Sarcoidose, que tem uma causa desconhecida. Então, ó, só para vocês relembrarem aqui, gente, que inflamação granulomatosa, né, ela é um padrão indistinto de reação inflamatória crônica. E a própria inflamação granulomatosa, ela é caracterizada pelo acúmulo de macrófagos ativados. E esses macrófagos, gente, ativados, eles vão desenvolver uma aparência epitelioide, parecido com epitélio. Como falei para vocês aí, ó, no exemplo, tuberculose, né, a sarcoidose, hanseníase, sífilis, tá? Tem várias doenças, tá, gente? As infecções por fungos. Aqui é o granuloma, tipo corpo estranho. O granuloma de tipo corpo estranho, gente, é uma reação a um material imunologicamente inerte, que pode ser exógeno, gente. Aqui não tem ainda o que esclarecido o que é. Pode ser um fio de sutura, um talco, fibra de algodão, metal, sílica, silicone, gotícula de óleo, ou pode ser um material endógeno, né? Pode ser uma queratina, colesterol, fragmento de pelo, microcristais de urato
amorfo, no caso do paciente que tem gota. Então, gente, vocês podem ver aqui que no microscópio, né, a formação do granuloma tipo corpo estranho faz parte da imunidade inata, na imunologia, tá, gente? Aqui tá uma lâmina, opa, de granuloma tipo corpo estranho, né? Esses granulomas tipo corpo estranho, eles são provocados aí por corpos estranhos que são inertes, né? Eles se formam aí, como por exemplo, quando material aí como talco, sutura ou então outras fibras são grandes o suficiente para impedir uma fagocitose por um único macrófago e acaba nem provocando resposta inflamatória. Então, os granulomas imunes eles são causados muitas vezes por partículas que são insolúveis. São muitas vezes, né, são aí acabam induzindo a uma resposta imunológica. Olha a imagem aí, gente. O que vocês podem ver aqui, ó. Aqui tem um fio cirúrgico fagocitado. Então aqui, ó, aqui é uma mucosa do intestino, perdão. Aqui no mimo aqui é um epitélio, né? Olha a formação dos granulomas do tipo corpo estranho, que é isso aqui, ó, gente. Ocasionado porque que é, no mínimo o corpo absorveu algum fio cirúrgico e acabou gerando uma reação inflamatória, uma inflamação crônica do tipo corpo estranho. Olha um tanto. Olha o tamanho dessa. Uma. Tem aqui um pedacinho de outra, outra. Tudo isso aqui é inflamação tipo corpo estranho. É uma mucosa do intestino grosso. Você dá para perceber aqui por conta das microvilosidades. O que você está percebendo aqui, ó? Um ovo de Esquistossoma mansoni, gente, que causa esquistossomose. Vocês estão vendo? Tá aqui ele. Então ele também vai estar ocasionando inflamação crônica. Olha ele aí, ó, o bichinho velho. Que é um ovinho de Esquistossoma mansoni, gente. Tá? Aqui, galera, é um macrófago. Olha o tamanhozão, gigantócio, né, gente? Que é um macrófago. Aqui é um granuloma, tá, gente? Vou ampliar aqui um pouco. Pronto, se eu ampliar fica melhor. Você pode perceber aqui, ó, que aqui é um granuloma, tá? Com um macrófago multinucleado englobando o ovo do Esquistossoma mansoni, tá? Aqui acho que não dá para ver direito, mas o ovo ele tá bem aqui dentro, o ovo do Esquistossoma mansoni. Tá? Então o macrófago ele está englobando aí o ovo do Esquistossoma mansoni. E o granuloma, vocês lembram que vocês estudaram? Ele é composto de macrófago, célula epitelial, célula gigante, olha o tamanho dela, né? Eles são cercados por linfócitos T também. É muito comum em caso de necrose caseosa, ok? Então, galera, espero realmente que vocês tenham entendido o conteúdo de inflamação, tá? Ele não é difícil, né? Realmente é um conteúdo um pouquinho extenso. Vocês devem realmente memorizar as partes principais, saber diferenciar a inflamação aguda de uma inflamação crônica, estudar as fases da inflamação. Estudem da forma resumida, como isso tem para vocês na aula. Saber o que é uma inflamação, quais os sinais de uma inflamação. Acho que são os pontos mais importantes desse capítulo. Tá bom, galera? Gente, eu vou abrir aqui para vocês vou abrir para vocês aqui o plano de ensino. Eu quero combinar com vocês um seminário. Vocês podem ver aqui, galera, o plano de ensino.
eu quero organizar com vocês o seminário, tá? O seminário vai constar aí como a segunda nota de vocês, tá bom? Ó, a gente terminou a unidade 1, tá? A unidade 2 é a inflamação, beleza? O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 vão ser capítulos de seminários, tá bom? Capítulos 5, 6 e 7 são capítulos de seminários. Eu quero que vocês se organizem amanhã com maior urgência. Eu vou comentar com vocês no grupo para vocês se organizarem para o seminário, tá? Vão ser 3 grupos. Eu quero que vocês se dividam em 3 grupos e eu vou realizar o sorteio deles ainda amanhã, tá? Eu vou comunicar a vocês pelo WhatsApp lá no grupo de patologia, tá? No grupo de enfermagem. Então, ó, que fique claro, vão ser 3 grupos, 5, 6 e 7, tá? Professor, e como é que vai ser realizado esse seminário? Vocês vão fazer igual vocês fizeram na disciplina de empreendedorismo. Quem tem computador, faz o slide, dividam as partes de cada um, contudo que todo mundo possa estudar o conteúdo por inteiro, tá, gente? Porque eu vou fazer perguntas. Eu quero que vocês estudem o conteúdo por inteiro, depois dividam as partes. Dividiu as partes de cada um, aí vocês vão apresentar daquela mesma forma que a gente viu lá na disciplina de empreendedorismo. Se for fulano primeiro para apresentar, somente ele fica com o áudio ligado. Ele terminou, o próximo é Cicrano, fulano desliga o áudio e Cicrano liga o seu. E assim por diante. Tá bom? E aí eu acho que eu nem preciso estar com o slide não. Basta alguém no grupo espelhar a tela, tá bom? Durante a apresentação. Quem tiver computador. Tá bom? E se eu não me engano, gente, nesse capítulo, acho que capítulo de reparação e cicatrização, ele tem uma partezinha na apostila, mas é bom vocês se aprofundarem mais. Pesquisem, pesquisem no Google, tá? No Google aí, ou então vocês vão no livro, o livro de patologia também, o livro fonte, lá da referência bibliográfica, eles têm esse conteúdo de cicatrização e reparação. Vocês vão explicar aí cada tópico e enfatizar principalmente isso aqui, tá, gente? O que é uma cicatrização por primeira e segunda intenção. É muito importante vocês enfatizarem isso. Aqui, na normalidade de crescimento e diferenciação celular. Lembra que essa parte de aplasia, hipoplasia, atrofia, hiperplasia, metaplasia, fazia parte aqui, né, gente? De alteração metabólica. Tá? Mas que eu disse que ia deixar para explicar aqui, tá? Então, aqui está bem dividido. Eu acho que na apostila também tem, mas é bom vocês também se aprofundarem no livro de patologia. E o último são as neoplasias, tá? Onde vai ver aqui o conceito, definição, a estrutura das neoplasias, as características, né? Diferenciar a neoplasia benigna e maligna, classificar as neoplasias. E qual é que tem a ver aí a hereditariedade com o processo de cancerogênese, tá bom? Professor, cada aula vai ser um grupo, tá bom? Cada aula vai ser um grupo. Nós estamos no dia 14/10, né? Provavelmente as aulas só terminam em novembro, então dá pra gente ter aí a apresentação dos 3 grupos, tá? De forma tranquila, um em cada aula, tá bom?
Então, aí o primeiro grupo, amanhã a gente vai sortear, é claro. O primeiro grupo tem que dar aí um pouco de apressado, né, digamos assim, porque vai ser o primeiro a apresentar, tá, gente? Lembrando que o primeiro grupo eu sou mais light, já que ele teve pouco tempo para organizar o seminário, eu vou ser um pouco mais light na hora de avaliar, tá bom? Mas os demais, que vão ter mais tempo aí, realmente eu vou ser mais cri-cri, beleza? Gente, organizem os slides de forma organizada, tá? Coloquem imagens, peguem os meus slides como base, coloquem imagens, encham de imagem nos slides, tá bom, gente? E, claro, de forma organizada. Galera, obrigado pela atenção, tá? Hoje a gente gravei apenas 1 hora de aula, tá bom? Próxima aula eu vou aí dar uma extensão, vão ser 3 horas de aula seguida. Eu vou tentar aí começar pelo menos umas 6h30 e terminar às 9h30, tá bom? Na próxima aula, combinados? Então, gente, abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.